Uma jornada ao outro mundo sobre o luar. Capítulo 5. Inconsciente de que era cruel. Que manhã refrescante! Da montanha rochosa de superfície branca, eu sinto um ar fresco fluindo para mim. Bem, eu desistirei de me sentir surpreso pelas minhas próprias características super-humanas. Quando eu explicar para alguém, eu só vou falar para eles o que eu vi. É normal que este não seja um vento refrescante, mas sim um gélido. Para o eu que já pode sentir poder mágico no ar, a forma que eu vejo o mundo mudou e eu me sinto refrescado. Agora, eu confirmei que eu sou nível 1. Estou estranho. Se eu fosse nível alto desde o começo, não seria estranho aumentar de nível depois de derrotar o Liz. Mas, se eu sou um nível 1, eu deveria aumentar. Ou aquele cachorro é realmente fraco? Emma-san também testemunhou eu derrotá-lo naquela luta, então será que foi por ter sido um ataque surpresa? No topo da minha existência ser um roubo, o conceito de nível não se aplica em mim. Mesmo que eu me sinta um pouco triste sobre isso, eu estou bem calmo. Então eu devo fazer isso. Eu fui na direção do guardião do portão e pedi que ele entregasse para Emma uma coisa, uma carta. É incrível, certo? E pensar que não apenas falar, mas eu poderia escrever também. Eu podia perfeitamente ler e escrever. Viva o Tite! Eu aprendi a ter respeito aos insetos um pouco. Agora que chegou a isso, eu não posso evitar imaginar se os outros heróis são todo-poderosos ou algo assim. Com isso, se chegar em um povoado humano, sinto que posso ganhar dinheiro fazendo trocas entre humanos e mamono. Eu não escrevi muito na carta. Eu estou indo ver se eu posso fazer alguma coisa contra aquele deus alguma coisa. Eu provavelmente não vou voltar a ser nenhum arranhão, então não se preocupe comigo e somente retorne para a vila. Obrigado. É como eu escrevi mais ou menos. Tinha alguma conversa e explicações no meio também. Eu não tinha intenções de voltar para a caverna. No fim, não apenas ela me ensinou magia, eu também fui capaz de obter um mapa dos arredores. Depois de falar com aquele deus, eu planejo procurar um povoado humano. Parece que existe um lugar estranho que adquiriu materiais raros de todo o mundo e pessoas que buscam conhecimento se juntam. Ainda tem uma bela distância da caverna. De qualquer forma, para chegar, eu acho que, na minha maior velocidade, contando o tempo em que eu já viajei, levaria uma semana. Se algo acontecer no caminho, eu acho que demoraria 10 das. No caminho tem um bom número de povoados de outras raças, todos de mamono sem exceção. Eu posso falar com eles, então não aconteceria uma batalha todas as vezes. Em termos de comida, eu devo estar bem. Eu fui capaz de ficar 3 dias sem comer depois de tudo. Se eu seguir minha intuição, eu ficaria bem por 5 dias, mas eu não quero isso. Sobre os orques, a comida que eles me deram devia ser importante para eles também. Eu tenho que comer cuidadosamente. Enquanto pensava nestas coisas, eu rodeava a montanha rochosa e eu seguia para a evidente montanha alta, montanha de Deus. Na verdade, eu não estou muito preocupado com esse mamono ou Deus chamado Shen, porque tinha algo que me preocupava mais que isso. Deixando de lado os sacrifícios, o fato de que ninguém nunca viu o Shen em primeiro lugar é o que me faz pensar, porque isso significa que ninguém vivo se encontrou com ele. E então, o fato de que o sacrificado deve ter que ter o trabalho de viajar pelo deserto sozinho era estranho. Porque se o sacrifício não conseguir atingir seu destino, não há nenhum ponto no sacrifício. Que o sacrifício tem que passar por diversos pontos de segurança para purificar o corpo. Ela já fez o seu trabalho, é o que eles me disseram. O que é com essa lógica? Já não há ponto nenhum em se sacrificar. Porque, na realidade, Emma estava quase virando comida de Liz, afinal. Certo? E aquele Liz? Este mamono parece estar em todas as partes do mundo, mas aquele em específico estava bem longe da área que ele deveria estar habitando. E parece que é normal eles caçarem em grupo. Então, a situação em que Emma foi atacada é estranha demais. Eu posso certamente sentir alguém tentando lentamente destruir o vilarejo dos orques do Planalto pelas conversas que eu tive com Emma, mas esta seria a vontade daquele chamado Shen?
Eu sinto que uma terceira parte está envolvida nisso. Ou poderia ser um problema interno entre o vilarejo dos orques? Essas duas possibilidades pairavam na minha mente. Se eles só quisessem destruir, então o sistema de sacrifícios parece estúpido, porque se ele pode usar a névoa, então em alguns anos o vilarejo cairia de todo jeito. Lentamente, Ram. Eu sinto que esse é o ponto-chave do problema. Eu acho que tem algum significado em demorar. Se Shen quisesse algo além dos sacrifícios, então ele já teria certamente pedido no lugar dos sacrifícios. Então, se tem alguma existência procurando por tempo, então não significa que tem que ser o próprio Shen. Uma terceira parte ou uma rebelião? Eu posso estar pulando para as conclusões. Pode ser completamente diferente do que eu pensei. Este cara não é uma pessoa, afinal. Não é certo que ele teria a mesma linha de raciocínio que um humano. Se eu levar isso em conta, minha base seria totalmente bagunçada. Mas na minha situação atual, desde que eu não tenho material o suficiente para seguir, eu decidi continuar na minha linha de pensamento. Se tornar uma luta, então deixe que se torne. Podem até ter partes de mim que querem que isso aconteça. Magia, poder mágico. É verdade que eu quero usá-las. Existem várias outras coisas que eu quero aprender também, mas eu tenho que terminar isso antes que a Emma vá. Então... Na verdade, a magia para criar luz, eu secretamente ouvi o encantamento do guarda do portão, então eu já aprendi ela. Morais. Além da lista de feitiços que eu consegui, eu preciso aumentar o meu repertório de feitiços de um jeito ou de outro. Eu deveria tentar agora. Tentar quando a luta de verdade começar seria um pouco... O primeiro vai ser com todo o meu poder. Eu não sei o quão exaustivo será, então eu deveria tentar pelo menos uma vez. Agora tá decidido. Eu deveria preparar tudo primeiro. Sussurrando lentamente, eu fiz uma chama de bride do mesmo tamanho que a da noite anterior, fazendo ela no formato de uma bola para jogar em qualquer lugar. Sucesso. Boa. Vamos fazer isso. Eu relaxei o meu corpo e com prudência eu entoo uma área, colocando toda a minha energia enquanto imagino uma forte chama, mas eu entoo dentro da minha mente. E eu tento sussurrar para o bride. Primeira coisa que eu queria tentar, ver se eu consigo usar sem dizer. Sucesso! Eu fui capaz de fazer uma condensada e cintilante chama vermelha profunda que era várias vezes mais forte que a da noite passada. Eu tô feliz. Se eu tentasse isso na caverna, sem ter a imagem de uma bola primeiro, então teria se tornado um desastre. Muito provavelmente, não apenas eu, mas todos os meus arredores seriam pegos pelo fogo. Agora então, um alvo. No caminho para a montanha do chamado Deus da Montanha, no pé da montanha, somente um pouco à frente, eu consigo ver uma coisa que se parece com um portão. Isso deve bastar. A distância daqui é um pouco mais de 100 metros. Eu deveria ser grato pela minha visão impressionante. Coisas que eu quero tentar. Número 2. Eu faço arquearia. Noite passada, eu estava imaginando se eu poderia fazer um arco e uma flecha e dispará-los igual aquela bola. E enquanto eu tô nisso, eu quero saber o quão flexível o bride é. Tá certo. Eu faço seiza, forma formal de se sentar, igual como quando eu estava no clube de arquearia, e seguro o arco. Se eu começar fazendo isso primeiro, eu saberia os resultados do que eu vou fazer. Isso é uma coisa que os meus amigos do clube me perguntam bastante quando nós estamos preparando nossos arcos. Por que você começa pela parte de sentar? Por que te dá confiança para acertar no meio? Se você me perguntar, eu tenho uma memória que me faz sorrir amargamente. Que eu tá assim é nenhuma surpresa. Eu estava fazendo arquearia com o objetivo de treinar o corpo. De primeira, quando eu acertava o alvo, eu ficava feliz, mas essa felicidade foi diminuindo conforme ficava mais fácil. Mas com a técnica, existem limites com o quão preciso você pode ser. No começo, para aumentar minha precisão, eu me desafiei de várias formas. Eu me empenhei fechando os olhos e me calmando. Muitas vezes eu estimulei a minha gesticulação de quando eu acertava o alvo. Minha posição e postura, cada ação minha na arquearia, eu continuei a me concentrar nisso. Quando eu notei, o sensei disse que eu poderia usar o dojo a qualquer momento que eu quisesse. E em troca eu pararia de sentar com pessoas que eram da minha geração.
Agora que eu penso nisso, este deve ter sido a forma do sensei de se preocupar comigo, para as outras pessoas não ficarem estranhas com a minha anormalidade. Depois de muito tempo, quando eu entrei no dojo para mudar o meu humor, eu continuei fazendo isso. Sentar, em seiza. No momento em que eu encaro o meu alvo, eu me imagino acertando ele. E, na verdade, isso acontecia. Quando eu entrei no ensino médio e me juntei ao clube de arquearia, a infantilidade ao meu redor me trouxe um sorriso, e então eu percebi a minha própria anormalidade. Quando eu pedi conselhos da sensei, ela não sabia que eu estava no clube de arquearia e ficou bem surpresa. No momento em que eu disse que era porque eu gostava de usar o arco, minha sensei começou a rir admirada. Sensei deve ter decidido algo naquele momento. Ela me disse que iria me ensinar a arquearia. A arquearia real de combate, que havia sido passada pela família da sensei, era uma arte que eu não fazia ideia. Estava cheia de técnicas que foram criadas para várias situações diferentes. Mas mesmo isso não mudou o meu conceito de acertar no meio. Depois de um ano aprendendo, Sensei me disse que havia acabado e me testou. E eu passei. No segundo ano do ensino médio. Não faz tanto tempo assim. Eu consegui a posição de vice-presidente do clube. Seguindo as instruções da Sensei, eu não entrei em nenhum torneio. Os senpais me nomearam e por isso eu não tinha muitas oportunidades de usar o arco. Bem, eu me sentia feliz de ser dependido pela presidente. Desse jeito eu me concentrei em ensinar meus kohai, os novatos. E estava aproveitando a vida escolar até que eu fui sugado nessa conversa louca sobre outro mundo. Quando eu penso sobre isso, é bem anormal, hã? A kohai que me chamava dizendo senpai, senpai, era realmente legal. Oh, não tem como evitar sentir saudades de casa. Realidade, realidade. Bom, meu fogo ainda está estável. Bem, ficar sério depois de tanto tempo. Minha mira é o meio daqueles portões Shinto. Por hábito, eu coloco a minha mão esquerda como se estivesse usando um arco. Minha mão estendida colocada horizontalmente do meu rosto, somente um pouco atrás dele. Eu tento estimular, colocando a flecha no arco. Se eu me queimar enquanto pego a bola de fogo na minha mão, eu vou jogá-la longe. Agora me mostre o poder da magia com força total. Eu imagino a flecha. Era apenas uma imagem dentro da minha mente, mas a bola de fogo lentamente se curvou e, em um momento, ela ficou em um formato cilíndrico, como de uma flecha, e acertou o portão, uma perfurante flecha de fogo. É um sucesso, não há problema algum com a velocidade. Essa não era a velocidade de alguém jogando. Ela voou exatamente como se tivesse sido atirada por algo. Seria bom treinar com isso, mesmo que fosse o mesmo que ter um arco na mão. Este é um grande passo. É reconfortante. Hã? A flecha não desapareceu. Continuando presa no portão, ela começou a se distorcer, como se tentasse resistir. Ela ficou evidentemente maior, se contorcendo e distorcendo. A flecha de fogo explodiu. Junto com o portão, com um segundo de lag, um vento quente foi jogado contra mim. Era realmente quente, ao ponto que eu hesitava em respirar. Isto é o que eles querem dizer com incinerar completamente? Isto é mau. O portão desapareceu. Bem, tá tudo bem se foi só o portão. Pensando nisso, eu começo a andar e vejo uma coisa inacreditável. Algo se moveu. Se nos arredores do portão tinham seres vivos, isto é mau. Deve ser uma situação incrivelmente ruim ali, com aquele acerto direto. Se está se movendo, eu talvez chegue a tempo. Eu posso dizer que eu não tinha intenção de machucar eles, mas não tem outro jeito. Nesta situação, se eu chegar a tempo, eu deveria retornar à caverna dos orques do Planalto e pedir por tratamento médico. De qualquer jeito, eu deveria ir para a cena do crime. Eu corro como se estivesse mandando embora todo o meu suor frio. Já bastardo, o que é você? Uau, isso já é... Já é tarde demais. Tem 4 criaturas que se parecem vivas, mas estão carbonizadas. E o outro teve uma metade explodida. Como ele fala? Ele deve ter uma vitalidade incrível. Ah, bem, cheio de vigor, você não?
Por ele estar falando normalmente, eu senti minha tensão ir embora. Logo, eu morrerei. Certo, é claro. Aqueles bastardos orques do Planalto. Você tá me dizendo que eles perceberam o plano de nós, a raça demoníaca? Ou eles querem matar um dragão? Pare isto! Você não fale mais! Cucucu, minha vida não pode mais ser salvada. Deixe-me falar até o fim. Bem, sim, você não será salvo, mas quem fez isso fui eu, sabia? Que tipo de coisa estúpida é essa? Se eles somente cooperassem conosco, como dissemos, o problema teria sido resolvido e nós teríamos somado eles aos nossos ranques. Mas em pensar que eles teriam um monstro igual a você... Uau! A intervenção de uma terceira parte estava por trás das cenas. Eu acabei de acertá-los. Bem, você destruiu o portão. Aquele carão que tira conclusões precipitadas. Com isso, a fúria de Shane se tornará realidade. Ei, pera! Shane vai ficar tão puto assim com a destruição do portão? Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Esse é o padrão para uma luta contra o chefe sem nem mesmo passar por algum save point. Se eu selecionar seu comando de conversa, não é este o tempo. É o que eu acho que eu diria. Definitivamente vai vir. Uma poderosa raça de dragão em seu próprio território vai ver seu portão destruído. Curcurcu, é isso que você merece. Após dizer tudo o que ele queria dizer, ele desapareceu como areia. Ele deve ter morrido, acreditando nas próprias palavras. Os outros 4 corpos também desapareceram. Eles murcharam do mesmo jeito. E então, um tremor. Além disso, uma nuvem que cobria a montanha estava diminuindo de altitude. Uma nuvem. Não, eu acho que com seus atributos seria uma névoa. De qualquer forma, era um fenômeno estranho. Eu vou morrer! Eu vim aqui com a intenção de conversar, então, apertando as mãos, eu voltaria felizmente. Não, eu não achei que seria uma coisa tão perigosa que era capaz de fazer um fenômeno não natural acontecer. Eu vou ser enterrado, e então morto, e depois eu violado. A ordem, que estranha. No entanto, os caras maus eram a raça demoníaca, o cara da terceira parte. Shen-sama, por favor, ouça o que eu tenho a dizer. Eu gritei enquanto a névoa já havia descido por metros de sua localidade original. Naquele lugar tinha algo que até mesmo eu reconhecia. Com uma expressão facial enfurecida e mostrando suas presas, um dragão-sama desceu. Eu podia claramente dizer que ele iria me morder até a morte a qualquer momento. De qualquer forma, Shen-sama não é um molusco gigante? Em outro mundo, meu conhecimento não vai funcionar. Eu não quero morrer desse jeito.